Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório do CSHG Real Estate Fundo Imobiliário de julho de 2022, o HGRE11 que saiu agora no mês de agosto, então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E bom, a cota valor mercado aqui do fundo R$ 123,12, a cota patrimonial em R$ 162. Então a gente vê que o fundo sendo negociado bem abaixo aí do seu valor patrimonial, valor de mercado do fundo em R$ 1,5 bilhão, 129 mil cotistas. Já comenta aí para mim se você é cotista do fundo ou não. 78 centavos por cota de rendimento no mês. A ABL total aqui do fundo de 202 mil metros quadrados, um dividend yield de 7,6%, retorno mensal aqui de 4,5% negativos e tanto a vacância física quanto a financeira acima de 24%. Então vamos lá para os comentários do gestor aqui. Nesse mês, o fundo apresentou uma receita total de R$ 31 milhões, R$ 2,68 aqui por cota, o que levou a um resultado de R$ 29 milhões, R$ 2,47 por cota. Em julho, houve o recebimento da última parcela de multa de rescisão da Enel, de aproximadamente 4,8 milhões, 40 centavos por cota, e da segunda parcela semestral referente à venda do Verbo Divino, repactuadas no início do ano de aproximadamente R$ 37 milhões, sendo um lucro de aproximadamente R$ 18 milhões, ou R$ 1,57 por cota. Então, o rendimento anunciado aqui de 78 centavos por cota, pago dia 12 de agosto de 22, mantendo o patamar de distribuição estabelecido em abril. Então, desse modo, eles seguem a política de manter a saúde financeira da caixa do fundo e, além disso, contribuir para uma melhor previsibilidade de rendimentos aos cotistas, mitigando o impacto das receitas não recorrentes no valor distribuído. Com relação à parte comercial aqui do fundo, então no mês de julho eles tiveram uma pequena alteração na vacância do fundo, com a efetiva desocupação dos 3 conjuntos do edifício Brasília Interpart, que estavam em processo de devolução, e com isso a vacância do fundo financeira aqui do fundo, aumentou para 24,52%. O volume de visitas aqui em negociações tem aumentado em todos os imóveis de maneira geral, com maior intensidade nos ativos melhor localizados, como Berrini One e Torre Martiniano. E conforme eles adiantaram no relatório anterior, no início de agosto eles assinaram uma nova locação do edifício Berrini One, no conjunto 71 de 1.278 metros quadrados aqui, com a empresa Atlas Energia, e no mesmo ativo também celebraram a renovação e extensão contratual com a Previsul, ocupante do conjunto 72, e eles estão em conversas avançadas aqui para a locação do conjunto 62, com expectativa de acordo comercial e início de discussões contratuais ainda nesse mês de agosto. Na Torre Martiniano, aqui eles seguem com um bom volume de visitas e negociações, então durante as últimas semanas tiveram evolução nas negociações com 2 empresas que somam 8 andares aqui do prédio, além de diversas outras em fase de análise. Com a construção do Martiniano Center, que é um edifício anexo, na reta final, as visitas têm gerado boa impressão de como ficará o complexo quando concluído, um ativo bastante diferenciado para a região. E, por fim, aqui eles estão em discussão contratual para a alocação de um conjunto, 526 metros quadrados do edifício transatlântico, e caso se concretize a alocação, eles vão reduzir a vacância do fundo nesse ativo para 2 de 3 conjuntos. Bom, na parte técnica, aqui é a atualização das principais obras referentes ao mês de julho, então no edifício Martiniano. A obra de retrofit alcançou um avanço físico de 89,9%, o avanço financeiro permanecendo muito próximo, aqui 89%, essa obra avançou muito pouco no mês comparado aos 2 meses anteriores, por conta de uma série de substituições de fornecedores de materiais e de serviços que foram feitos no local. E essas substituições ocorreram devido ao apertado prazo de conclusão das frentes em andamento e devido aos custos de tais fornecedores. A obra vem apresentando um desafio muito grande aqui para o encaminhamento do seu término devido ao fato dela ter sido contratada em junho de 2020 em um modelo de contrato de empreitada global em regime de preço fechado, no qual os adicionais feitos ao preço contratado só aparecem devido ao aumento de escopo solicitado para as intervenções. O aumento considerável dos custos de construção civil nesse período aqui fez com que essa obra tivesse que ter seu cronograma replanejado diversas vezes para que o escopo contratado pudesse ser executado sem ter prejuízo na qualidade do projeto e na segurança da edificação. A construtora responsável pela obra informou que o novo prazo de conclusão previsto é para outubro de 2022. O pleito de aumento do prazo de entrega da obra foi aceito mediante a contratação de um seguro garantia pela construtora, o qual vai poder ser acionado caso a obra não seja entregue até o último dia de outubro. E os principais itens de estrutura da edificação já foram finalizados, sendo os pontos mais críticos no momento a finalização das instalações, equipamentos e acabamento. Aqui a gente vê algumas imagens, da obra do edifício Martiniano, e aqui a gente tem
a composição de resultado de julho do fundo HGR11. Então, 14 milhões de reais aqui de receita de locação, 18 milhões de reais aqui de ganho de capital bruto, total de receitas aqui em 31 milhões de reais. A gente vê que é bem diferente aqui do que foi em junho, tá? Total de despesas de 2 milhões e meio de reais, então resultado aqui de 29 milhões de reais, um rendimento anunciado de 9 milhões de reais, igual ao que foi em junho, tá? E a quantidade de cotas aqui permanece igual, 11 milhões de cotas. Então o ganho de capital aqui foi bem grande no mês de julho de 2022. E como é que fica a receita de locação? Então a receita potencial na competência de junho de 22 estava lá em 14 milhões de reais, a vacância tirava aqui 3 milhões e 400 disso, tá? A carência 1 milhão e 600, tinha um adiantamento aqui, atrasos, multa e juros de 4 milhões e meio, diferimento de 174 mil, receita de áreas comuns aqui 256 mil, então a receita de locação no caixa, tá? Em julho de 22 foi de 14 milhões de reais. Aqui o resultado do fundo por cota, então o rendimento distribuído lá em agosto de 21 foi de 69 centavos, um saldo de resultado acumulado de 60 centavos, e aumentou bem aqui para julho de 22, 78 centavos de rendimento distribuído, um saldo acumulado de R$ 2,87 por cota. A liquidez do fundo no mês, o volume financeiro mensal foi de 45 milhões de reais, um giro aqui de 3,1% da carteira e presença em 100% dos pregões. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui abaixo, o número de cotistas tem aumentado consistentemente, tendo saído de 113 mil em agosto de 21 para 129 mil agora em julho de 2022. A gente tem aqui a composição do patrimônio líquido do fundo, então imóveis 1 bilhão 898 milhões, 41 milhões em renda fixa, 8 milhões em outros aqui, 61 milhões de reais de parcelas a receber e 78 milhões aqui de aquisições e CRIs a pagar, um patrimônio líquido na casa de 1 bilhão 914 milhões de reais, R$ 162 por cota. E as dívidas do fundo aqui, né, as aquisições, os CRIs a pagar, então de 6 a 12 meses tem parcelas a receber da venda do Verbo Divino em 30 milhões de reais, e maior que 12 meses tem tanto CRI a pagar aqui do CRI Shukri Zaidan, 78 milhões de reais, quanto parcelas a receber também 30 milhões de reais da venda Verbo Divino. Os ativos imobiliários do fundo aqui, como a gente pode ver, tem uma diversificação interessante aqui. São 4 estados diferentes, são tipos diferentes aqui de imóveis, tá? Torres corporativas, lajes individuais, lajes com participação relevante, monousuários e outros. São 19 ativos imobiliários diferentes, como a gente pode ver, mas tem uma concentração grande aqui na cidade de São Paulo, tá? A maior parte desses ativos fica realmente localizado aqui na cidade de São Paulo. E a receita contratada, como a gente pode ver, 20% aqui da Shukri Zaidan, 27,3% da TOTUS e os demais todos abaixo de 10% de concentração da receita contratada. E com relação ao valor patrimonial aqui, 19% Shukri Zaidan, 15% TOTUS, 15% Martiniano também, e aqui Paulista Star com 9,9% e o Berrini One com 10,8%. Esses são os que têm valor patrimonial acima de 10% do fundo. Bom, aqui evolução da vacância financeira do aluguel médio mensal por metro quadrado, então aluguel médio mensal corporativo e o aluguel por metro quadrado total e a vacância financeira, como a gente pode ver nesse gráfico. Então a vacância financeira em 24,9% lá em agosto de 2021, o aluguel por metro quadrado total aqui em R$ 66,00 e R$ 95,00 aqui o metro quadrado corporativo, enquanto que agora em julho de 2022, 24,5% de vacância financeira, diminuiu um pouquinho, R$ 70,00 aqui o aluguel por metro quadrado total, então aumentou R$ 4,00 e R$ 100,00 aqui o aluguel por metro quadrado corporativo, aumentou R$ 5,00 com relação a agosto de 2021. Então tem melhorado esses indicadores do fundo com relação a agosto de 2021. Bom, a gente tem aqui o vencimento dos contratos, então 2022 4%, 23 7%, 24 2%, 25 5% e aqui em 26 é o grosso ou mais, né? São 82% dos contratos. A média ponderada aqui de vencimento dos contratos é de 5,5 anos. E os revisionais aqui em 2022, 10%, 13% em 23, 37% em 24, 11% em 25 e 2026 em diante, 31%. Os meses de reajuste mais relevantes aqui são março, com 29,9%, julho, com 22,4% aqui de GPM e 1,6% de IPCA, e janeiro, com 14,2% IPCA, 1,1% aqui GPM. Os demais todos têm abaixo de 10% de representatividade aqui da receita contratada, IPCA 41,8% e GPM 58,2% da receita contratada aqui são reajustados via esses dois indicadores. Os empreendimentos aqui, 67% torre corporativa,
16% com lajes aqui participação relevante, 10% com monousuário, 3,8% e 1,8% de lajes individuais e outros aqui. E o fundo tem uma quantidade de contratos aqui, 35 contratos diferentes, então é um fundo bem diversificado, tem os reajustes aí via IPCA e GPM, que é um ponto de atenção, até porque a gente tem uma certa deflação agora, pode ser que ocorra uma diminuição aí no IPCA e no GPM, mas de qualquer forma é um fundo que tem ativos bem interessantes, diversificados e tem uma gestão muito boa, lembrando que eu não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. Bom, para finalizar o vídeo aqui, então, o início das atividades do fundo foi lá em maio de 2008, então é um fundo bem antigo já, o escriturador e custodiante é o Itaú, a administradora é a CSHG, é um fundo imobiliário aqui de renda gestão ativa, lajes corporativas, o código dele é HGR11, são 9 emissões de cotas realizadas aqui, e a taxa de administração do fundo é de 1% ao ano sobre o valor de mercado. Então é isso por hoje, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui. Compartilha esse canal aqui com quem possa ter interesse nesse tipo de assunto e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!